Boa tarde, bem-vindos a mais um consultório. Hoje é segunda-feira, são 15h30, hora de abrirmos as portas do consultório. Vamos falar hoje sobre a trombose e tudo o que está relacionado com esta doença. Vamos também ter a oportunidade de receber a doutora Sónia Rego, que muitas vezes nos visita, para falar sobre cancro da mama e responder a questões relacionadas com a especialidade de oncologia. Se tiver dúvidas no âmbito precisamente desta especialidade, ligar 225-083-204 ou deixar o seu e-mail em consultório@portocanal.pt. Cumprimento agora o Dr. Paulo Chaves, especialista de Medicina Interna. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo ao consultório. Celebrou-se este passado fim de semana o Dia Mundial da Trombose, mas não quisemos deixar passar aqui no consultório em branco esta questão e perguntava-lhe exatamente porque é que ainda é importante haver um Dia Mundial da Trombose e para quem às vezes se confunde um bocadinho com este tema, o que é realmente ter uma trombose. Muito boa tarde. Efetivamente, a trombose é um problema muito comum na nossa população, é uma das principais causas de incapacidade e mesmo de mortalidade na nossa população. O termo trombose é, de certa forma, um termo inespecífico, portanto, significa apenas oclusão ou obstrução de um vaso sanguíneo. E, efetivamente, no nosso sistema circulatório, nós temos vários vasos sanguíneos e, portanto, podemos ter vasos, nomeadamente artérias, que entopem e então temos problemas como o infarto agudo do miocárdio ou o AVC, portanto, o acidente vascular cerebral. Ou então podemos ter veias, portanto, que levam o sangue até ao coração e aí o problema já é diferente. Portanto, quando nós falamos em trombose, temos depois que perceber se estamos a falar de uma trombose das artérias, portanto, que saem do coração e levam o sangue aos diversos tecidos e, portanto, há um problema porque o sangue não chega lá, ou se temos um problema nas veias e aí o problema já é diferente, é o sangue não chegar ao coração depois de passar pelos diversos tecidos, não é? Então é por aí que às vezes se gera a confusão, não é, doutor? Exatamente. Será por aí? Portanto, a trombose em si significa apenas que o vaso está entupido, Muito não é? bem. Muitas vezes costumo comparar isto um pouco ao sistema de canalização de uma casa, não é? Nós, no lavatório, podemos ter um problema porque a água não chega à torneira e então será, digamos, utilizando a comparação, um problema mais de natureza arterial, ou então a água não sai e, portanto, aí já será um problema venoso, digamos assim. As manifestações clínicas e as consequências são também diferentes, muito diferentes. Obviamente. Antes disso, fatores e grupos de risco. Cada vez mais se fala no facto de ser importante prevenir as doenças e, portanto, agir a montante e não depois já das consequências já estarem mais avançadas, nomeadamente em relação às tromboses e a todas as complicações associadas. Quais são os principais fatores e grupos de risco atualmente? Exatamente. Efetivamente, as consequências da trombose são tão graves que a nossa principal preocupação é, portanto, atuar antes que elas possam acontecer, não é? Mais uma vez, se nós estamos a falar das tromboses arteriais, aquilo que nós pensamos é principalmente na questão do tabaco, das tensões, da diabetes, da obesidade, falta de exercício. E esses são fatores para as tromboses arteriais, não é? Nas tromboses venosas, alguns destes fatores de risco estão também envolvidos. O tabaco é um deles, por exemplo, a falta de exercício, a imobilidade, uma má alimentação, a má alimentação, não é? Que leva à obesidade, por exemplo, são também fatores de risco. De qualquer forma, aqueles que estão assim mais de forma importante associados ao problema da trombose venosa têm a ver, nomeadamente, com, por exemplo, a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Nós sabemos que as cirurgias, pelo próprio facto de lá estarem associadas a um período de imobilidade e o próprio ato de cortar os tecidos estimula a coagulação e, portanto, uma cirurgia é uma situação de risco. Outras situações associadas, por exemplo, a cancros. Os cancros, embora seja diferente de cancro para cancro, há cancros que estimulam mais a trombose do que outros e, portanto, se associam a um risco trombótico diferente. Ou seja, a trombose pode também
vir a ser uma consequência de outras doenças? Exatamente, exatamente. Muito bem. E é importante... Muito bem, muito mal, não é? Exatamente, mas é importante ter noção disso para, digamos, poder prevenir. Por exemplo, numa pessoa que seja submetida a uma cirurgia, por exemplo. Como estava a dizer, a cirurgia associa-se a um risco de trombose venosa, portanto, a pessoa pode ficar com uma veia nas pernas entupida e esse coágulo nas veias pode depois progredir dentro da circulação e dar uma embolia pulmonar. Ora, se nós sabemos que uma cirurgia terminada tem um risco, significativo disso acontecer, nós temos medicação que podemos dar na altura da cirurgia, mas depois é muito importante que as pessoas continuem essa medicação ou essa prevenção depois para casa e não pensem que é só, durante o internamento que tenho que fazer, sim senhor, e depois quando vou para casa tenho uma prótese na anca, uma prótese do joelho, por exemplo, já tenho alta do hospital, já não preciso de fazer a prevenção. Ora, isso pode ter consequências graves e é muito importante continuar, digamos, essas atitudes preventivas, mesmo, portanto, após a alta hospitalar. E depois temos o chamado tromboembolismo, corrija-me se estiver enganada, exatamente. Que é são precisamente pessoas que têm maior risco de que tudo isto aconteça, certo? Sim. Portanto, o termo tromboembolismo significa que o coágulo se formou, portanto, formou-se o trombo, não é? O trombo significa coágulo, portanto, o coágulo formou-se, por exemplo, nas veias da perna e depois embolizou, ou seja, soltou-se e foi dentro da circulação até ao coração e entope, por exemplo, uma artéria a nível já dos pulmões, por exemplo. Portanto, isso dá origem ao tromboembolismo pulmonar. Por exemplo. Portanto, as pessoas têm que agir exatamente no sentido da prevenção. Exatamente. E como é que é feito esse diagnóstico? Quando é que há sinais de que a saúde venosa não está bem e por isso as pessoas procuram os especialistas e depois que meios é que os especialistas têm para diagnosticar? Infelizmente, os sintomas da trombose venosa são muitas vezes inespecíficos, não é? Portanto, nós, por exemplo, quando falamos no acidente vascular cerebral, dizemos muitas vezes a pessoa pode ter tido um acidente vascular cerebral, por exemplo, porque ficou com a boca ao lado, porque deixou de falar ou porque deixou de mexer um braço ou uma perna, não é? Aqui, nada disso acontece. Os sintomas são muitas vezes inespecíficos e estima-se que até em cerca de 50% dos casos podem até não dar nenhum sintoma, que é, de certa forma, algo assustador. Só quando acontece depois a trombose, não é? Propriamente dita, é que a pessoa sabe que alguma coisa não estava bem. Sim, mas mesmo não é? a trombose acontecendo, ela às vezes pode não dar sintomas, ou então dar sintomas muito subtis, que passam despercebidos, ou se confundem, por exemplo, com um pequeno traumatismo, não é? Portanto, um dos sintomas da trombose venosa, portanto, nas veias das pernas, os membros inferiores, é a perna ficar mais inchada, ficar portanto, com dor naquele local, a pele pode ficar mais avermelhada, mais ruborizada. Isso às vezes pode ser atribuído a uma pancada, ou uma picada, ou outra coisa qualquer que não leve imediatamente, digamos, ao diagnóstico, não é? Portanto, os sintomas de trombose venosa nos membros inferiores, são mais ou menos estes, mas são, de certa forma, inespecíficos. Depois precisamos de confirmar, perante a suspeita de um caso, temos depois, portanto, meios auxiliares de diagnóstico, portanto, exames adicionais, nomeadamente um ecodoppler dos membros inferiores, venoso, que nos ajuda a confirmar esse diagnóstico, não é? Por exemplo, na embolia pulmonar, por exemplo, a nível hospitalar, é um grande mimetizador, ou seja, que engana-nos muito, no fundo, é isso que esta palavra quer dizer. Nós podemos ter um doente internado, por exemplo, com uma pneumonia grave, que implica internamento hospitalar, dá muitas vezes falta de ar, dá cansaço, dá tosse, não é? E o simples facto da pessoa estar internada por uma pneumonia aumenta-lhe o risco de ele ter uma trombose, um tromboembolismo pulmonar. E os sintomas do tromboembolismo pulmonar confundem-se com os sintomas da pneumonia, não é? E, portanto, aí nós estamos, de alguma forma, dependentes de exames que nos ajudam a confirmar o diagnóstico e depois a atuar. Não é? Mas em relação a grupos de risco, falava-me destas pessoas que não têm cuidado com a alimentação, pessoas com problemas de hipertensão, etc., diabetes. Relativamente à idade ou a alguma genética e hereditariedade, exatamente. Temos aqui grupos de risco específicos? Sim, há grupos de risco. Portanto, mais uma vez, por exemplo, a questão da hipertensão e da diabetes são mais fatores de risco do eventos arteriais, não é? No lado venoso, temos, por exemplo, aspectos como o tabaco,
há determinados estados, como por exemplo o estado da gravidez e o estado imediatamente após a gravidez, portanto o puerpério, que são também alturas de risco. Os contraceptivos orais podem também aumentar ligeiramente o risco, e a mensagem mais importante é que estes fatores que enunciei, por exemplo, o tabaco, a obesidade, a gravidez, o contraceptivo oral, individualmente até aumentam um pouco o risco. O problema é se eles se combinam, e aí o risco pode ser amplificado. E, por exemplo, uma mulher que esteja na fase puerpério, que esteja a fumar, por exemplo, aumenta significativamente o risco de ter este tipo de complicações, porque a fase imediatamente após a gravidez é uma fase especialmente arriscada, digamos assim. Agora, como falávamos há pouco, em termos de números, os números são bastante altos ainda em Portugal, não é? Na sua opinião, porquê? O alerta ainda não foi suficiente, ou também muito devido a estas doenças que falávamos há pouco não estarem controladas, também aumentam o risco depois destes acontecimentos? Portanto, há muitos aspectos que se relacionam com, digamos, a prevenção primária. Por exemplo, a questão da obesidade é um aspecto muito importante, quer no trombose venosa, quer na trombose arterial, e a obesidade é cada vez mais prevalente na nossa população. Sim, falámos disso precisamente na sexta-feira passada. Exatamente. Portanto, é um problema que tem tido uma importância cada vez mais crescente pela sua frequência. E isso torna, logo à partida, estes problemas também mais naturalmente frequentes, não é? Temos aspectos relacionados, portanto, com os estilos de vida, por exemplo, a questão, mais uma vez, do tabaco também, da alimentação, de uma boa hidratação. A hidratação é muito importante, por exemplo, para de certa forma, diluir o sangue, e, portanto, uma pessoa que esteja desidratada, que ingira poucos líquidos, tem alguma hemoconcentração, portanto, o seu sangue está mais concentrado, digamos assim, e, portanto, é mais fácil desenvolver este tipo de problemas. Portanto, aí já nos está a dar também algumas dicas, algumas formas de como evitar, não é? Exatamente. Isto são medidas gerais, não é? Depois, há determinadas situações em concreto em que o risco numa trombose venosa pode ser significativo, e aí nós temos que, perante uma determinada situação concreta, estabelecer medidas específicas. Por exemplo, se uma pessoa for submetida a uma cirurgia, é importante que não fume, é importante que tenha uma boa hidratação, mas tem também que fazer a medicação preventiva para evitar que, no período imediatamente após a cirurgia, se estabeleça uma trombose venosa, por exemplo. Não é? Portanto, há algumas medidas específicas que podem ser também implementadas, que partem da avaliação do risco. Como tratar? Bem, sei que vamos ter que voltar a dividi-las, não é? Exatamente. Mas como tratar? Nas tromboses arteriais, precisamente, digamos, a base do tratamento passa pela antiagregação, portanto, pela velhinha e famosa aspirina, que continua, na maior parte das circunstâncias, imbatível e é a base do tratamento. E é pela composição da aspirina, doutora? Há ali algum composto que ajuda a diluir o sangue? É isso? Portanto, o tipo de mecanismo de ação que a aspirina tem, efetivamente, atua no ponto-chave da agregação das plaquetas, que são um dos componentes que nos ajuda a coagular o sangue, não é? E, portanto, atua ali num ponto crítico, e é evidente que nós hoje temos outros medicamentos antiagregantes também, mas a aspirina continua a ser, digamos, o nosso ponto de partida. Exatamente. Muito bem. Na trombose venosa já utilizamos um conjunto de medicamentos diferentes, porque aí o seu mecanismo também já é diferente, e utilizamos medicação mais forte. Portanto, utilizamos medicação hipocoagulante, que atua de outra maneira, e, portanto, é uma medicação mais forte, mas que também tem mais riscos, naturalmente. Agora, 1 em cada 4 pessoas morre de doenças relacionadas com a trombose. O que é que ainda pode ser feito mais ao nível do alerta? Por exemplo, sendo especialista de medicina interna, ao nível dos centros de saúde, os médicos estão atentos, as pessoas estão mais informadas, ou parece-lhe que, como tem tudo a ver um bocadinho com o estilo de vida também, obviamente que poderá também ter outros fatores,
mas é mais difícil mudar comportamentos, não é? Sim, a influência, portanto, a mudança de comportamentos em saúde é sempre o ponto mais difícil. É muito mais fácil nós prescrevermos uma receita com uma determinada pastilha do que estarmos a fazer todo um trabalho que implica tempo, implica muitas vezes paciência, capacidade de compreensão também dos doentes para conseguirmos alterar os comportamentos, não é? Mas efetivamente, esse é o nosso ponto base. Portanto, se nós não tivermos, costumo dizer muitas vezes aos meus doentes, se nós não tivermos cuidado com a alimentação, nem com o tabaco, por exemplo, não há pastilha que chegue, não é? Portanto, não há medicação que consiga ultrapassar depois, isso. Não é? Precisamente. Mas eu creio que as pessoas estão cada vez mais atentas a estes problemas e com as campanhas de alerta que vão existindo na nossa população, vão ganhando cada vez mais noção dos sintomas e depois a procurar ajuda, naturalmente. Quando falamos em alimentação, não se pode esquecer aqui também o consumo de álcool, não é? Sim. O consumo de álcool tem um aspecto também importante. O álcool tem efeitos tóxicos em vários órgãos. Muitas vezes pensamos só no fígado, mas, por exemplo, o álcool é uma da causa de hipertensão arterial. Portanto, o consumo excessivo de álcool pode aumentar as tensões e portanto, isso sabemos que é um fator de risco de trombose, neste caso, sobretudo arterial, que tem consequências graves em vários órgãos, digamos assim, não apenas no fígado, por exemplo, não é? Quando eu falava há pouco de sinais e sintomas, que eu gosto sempre de fazer esta pergunta para que as pessoas em casa às vezes não desvalorizem alguma coisa que possam estar eventualmente a sentir. E acho que não fomos bem ao centro de todos. Falámos do inchaço nas pernas, não é? Exatamente. Mas pode haver dor. Sim, além da perna ficar inchada, normalmente é um inchaço unilateral, portanto, preferencialmente é afetada mais uma perna do que outra, não é? Portanto, aí é um sinal de que, não é? Se forem as duas, pode ser só cansaço. Se for uma, é porque qualquer coisa não está bem. Aí já alguma coisa que não está bem, exatamente. Já foge ao padrão habitual, de certa maneira, não é? Depois temos a dor, temos a pele, portanto, vermelha, ruborizada, portanto, parece estar ali com uma inflamação, no fundo será isso. Essa inflamação pode ser acima ou abaixo do joelho, depois isso também tem implicações em termos de gravidade e de risco de complicações. E ao nível da respiração, também pode haver sinais de que há alguma coisa não está bem? Aí já temos uma situação associada a uma embolia pulmonar, portanto, o tromboembolismo pulmonar, portanto, o coágulo que se forma muitas vezes nas veias das pernas, que se solta e depois entope a artéria do coração. A oxigenação que está perturbada a nível pulmonar e, portanto, temos muitas vezes queixas de cansaço, de falta de ar, normalmente de instalação súbita. E isso, enfim, depois podemos ter, digamos, casos atípicos, portanto, que fogem à regra habitual, mas habitualmente é a pessoa que está bem e de repente tem uma falta de ar que tem início súbito e se mantém. Dá muitas vezes sensação de coração acelerado, portanto, as habituais palpitações, não é? E tonturas também pode haver, desmaio. E porque já há situações muito graves. Já está associado, mais avançado. Digamos, a falência do coração, porque o sangue não chega adequadamente ao coração. Mas podemos ter, por exemplo, tosse com expectoração com sangue, por exemplo, dor no peito. Também é outro sintoma que está associado à embolia pulmonar, mas depois temos diagnósticos diferenciais e temos outras causas que podem causar este tipo de sintomas. A trombose venosa profunda é especificamente caracterizada por quê? Portanto, nos membros inferiores nós temos um sistema de retorno do sangue das extremidades para o coração, tanto que se divide num sistema superficial e num sistema profundo, não é? Então nós vemos uma pessoa, por exemplo, com varizes nas pernas, normalmente isso está associado, aquilo que nós vemos é muitas vezes a ponta do iceberg, de certa maneira, portanto vemos que as veias superficiais estão dilatadas, mas muitas vezes o problema até pode estar numa estrutura que são umas válvulas venosas que estão no sistema profundo, por exemplo. E, portanto, a trombose superficial, a trombose de uma variz, enfim, associa-se habitualmente a risco baixo de complicações. É uma situação de tratamento local, mais ou menos benigna, sem grandes problemas, pelo menos numa fase imediata. A trombose venosa profunda, portanto, no sistema profundo das veias, já é uma situação que pode assumir uma gravidade maior e requerer medidas de terapêutica mais agressivas, como a tal hipocoagulação que falávamos há bocadinho. Ao nível cirúrgico, há tratamentos que passam por aí ou não?
Sim, a cirurgia pode ajudar, nomeadamente numa situação que é o chamado síndrome pós-flebítico. O que este palavrão quer dizer? Portanto, uma das consequências da trombose venosa é ficar ali algum grau de obstrução residual no local onde o coágulo entupiu a veia e isso dificultar cronicamente o retorno do sangue ao coração e, portanto, a pessoa, depois da fase aguda, em que tinha aqueles sintomas que há bocadinho falávamos, tem cansaço nas pernas, tem risco portanto, de úlceras na pele de natureza venosa. Pronto, e aí a cirurgia pode eventualmente dar alguma solução, mas tem indicações específicas, digamos. Portanto, últimas considerações que acha importante que as pessoas lá em casa saibam acerca desta temática? Portanto, uma tecla que batemos sempre é o reconhecimento dos sintomas, portanto, a questão do inchaço nas pernas, no caso, a embolia pulmonar do cansaço, e depois as medidas de prevenção, que são muito simples, é ter, no fundo, hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, uma boa hidratação, e perante situações de risco, por exemplo, uma imobilidade, por uma cirurgia, ou por um internamento, ou por uma doença aguda, tomar as medidas preventivas que às vezes necessitam de ser prolongadas durante mais algum tempo. Muito bem. Agradecer ao Dr. Paulo Chaves a presença aqui no consultório. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, vamos receber a doutora Sónia Rego na segunda e terceira partes do programa. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde da Mama e, consequentemente, sobre oncologia neste âmbito. Pode também e deve começar a ligar o 225-083-204 para ficar inscrito na nossa lista de chamadas e poder tirar as suas dúvidas no âmbito desta mesma especialidade de oncologia na sua generalidade. Não precisa de ser relacionado apenas com o cancro da mama. Aguardamos as vossas chamadas. Caso não possa também ligar-nos via telefone, já sabe, utilize o nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Até já!